Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Muitas vezes pensamos que as coisas acontecem só conosco, que só é conosco que aquilo de fato tem um acontecimento ou tem importância. Ou muitas vezes pensamos que é algo da nossa geração. Mas não é. As coisas nunca mudaram. A natureza humana é a mesma há muitos anos. Podemos dizer desde que pecou, ou até mesmo desde quando foi criada. O que a gente não entende, o que a gente não compreende é isto. Ou seja, podemos ter evoluído em tecnologia, mas nas nossas atitudes nós continuamos o mesmo. Somos o mesmo tipo de pessoa. Não se trata simplesmente do indivíduo, mas de todos, das pessoas em si, da natureza humana. Por exemplo, temos que pensar que qualquer semelhança é só coincidência com relação a que o salmista menciona lá no Salmo 106, do verso 13 ao 16, com relação ao povo de Israel. Diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, ou seja, eles esqueceram das obras de Deus, e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão e de Arão, o santo do Senhor. Essas atitudes, essa maneira de viver é diferente hoje? Não. Foi diferente na época em que o povo de Israel estava no deserto, indo em direção à terra prometida? Não. Ou seja, a cobiça, a inveja, tudo isso, ou seja, o consumar do pecado, estava na natureza humana daquele povo, assim como está na nossa. Nós precisamos entender que o homem não melhorou, ele não evoluiu. Podemos ter evoluído na questão ou no quesito de tecnologia, de bem-estar, de prolongar a nossa, vamos dizer assim, a nossa existência por alguns anos. E isso que é importante entender. Nós não melhoramos pelo nosso esforço nem pelo nosso empenho. A verdadeira mudança, transformação procede de Deus por meio da obra que Cristo realizou. Mas se nós não entendermos a obra de Cristo e nem o propósito de Deus, nós também não mudaremos. Podemos ser salvos pela graça, mas continuaremos como crianças, como pessoas imaturas, como quem não conhece a Deus. A gente precisa entender que quando nós nos convertemos, ou seja, quando nós nascemos de novo, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Salvador, como o nosso Senhor, e que nós morremos para a natureza humana, naquela cruz com Ele, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Recebemos da vida de Deus, recebemos o Espírito que nos ajuda na jornada, somos feitos um novo ser, recebemos um novo coração. Temos da mente de Cristo, fomos feitos à imagem de Cristo. Para quê? Para revelarmos o nosso Deus. Mas o que a gente precisa entender? Precisamos entender que fomos libertos do pecado. Não somos mais escravos do pecado e nem precisamos mais viver como escravos do pecado. Agora, devemos oferecer os nossos membros à justiça, à prática da justiça, ao revelar da natureza de Deus, a vida de Deus. Expressarmos suas virtudes diante das pessoas. Fomos libertos para isso. Libertos para pertencermos ao nosso Deus, para sermos testemunhas vivas do seu reino, dos valores eternos, manifestando as virtudes do Criador. Somos chamados para isso. Este é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade neste mundo. Viver como Cristo, andar neste mundo como Cristo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Sozinhos, individualmente, não. Isso que a gente precisa entender, porque nós somos inseridos na família de Deus, no povo de Deus, na nação santa, no reino de sacerdotes. E como família, como povo, é nossa responsabilidade encher a terra com conhecimento do Senhor, encher a terra com conhecimento da sua glória, sermos testemunhas vivas de valores eternos. Por isso, nós não podemos andar neste mundo
como andávamos, segundo a nossa natureza humana. Mas devemos rejeitar essa maneira de viver e de pensar, ou seja, como Paulo nos fala, nos despir da natureza humana, da velha natureza, e nos revestirmos de Cristo, pois fomos libertos para oferecermos os nossos membros à justiça, para prestarmos o verdadeiro culto a Deus, o culto com entendimento, que implica em andar e viver na sua vontade, expressando o seu reino e enchendo a terra com sua glória. Que a gente possa entender isso e que a gente não viva segundo a natureza humana, pois podemos até achar que somos diferentes ou melhores, mas é só semelhança. E isso tudo é coincidência? Claro que não. Faz parte da natureza humana. Por isso não precisamos e nem podemos ser escravos da natureza humana, do pecado, mas sermos servos da justiça e revelarmos o reino de Deus neste mundo, enchendo a terra com o conhecimento do Senhor, revelando o nosso Deus, tornando o Deus invisível visível, que é o papel que Cristo nos designou para fazermos. Que a gente entenda, compreenda, que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor na nossa jornada, crescendo, amadurecendo e revelando o seu reino a todas as pessoas, proclamando as verdades eternas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.